É hoje o nosso convidado João Rocha, presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, vem falar das iniciativas dirigidas a alunos e profissionais de várias áreas. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia, obrigado. Fazemos para já a análise da imprensa e destaca um acontecimento histórico que acabou por ser irónico. Está no Diário de Notícias e diz que pai biológico da primeira-dama nazi era judeu. Por que é que decidiu destacar esta notícia? No mundo em que vivemos, em que as migrações, a xenofobia têm assumido, infelizmente, um papel cada vez mais importante, não deixa de ser irónico constatarmos que aquela que era conhecida como a mãe modelo da superioridade da raça ariana, afinal, era filha de um judeu que até acabou por morrer num campo de concentração e que, portanto, a raça inferior, como era caracterizada os judeus no tempo da Alemanha nazi, afinal era um modelo para a raça que se dizia superior. Nós hoje temos um grande problema de migrações em todo o mundo, na Europa nomeadamente, com um número significativo de refugiados que têm sido acolhidos na Europa e que têm levantado o problema da xenofobia. Exatamente o mesmo problema de que estávamos aqui a falar com esta questão da Magda Goebbels. Já agora, uma questão histórica, mulher de um dos mais importantes elementos do poder nazi, a seguir a Hitler seria até aquele que tinha mais poder, e não devemos esquecer a história e lembrarmos que aqueles que hoje consideramos menos importantes, digamos assim, na realidade no futuro poderão ser aqueles que serão fundamentais para o nosso desenvolvimento. E numa Europa envelhecida, a renovação que se poderá fazer também através das migrações poderá ser uma forma de rejuvenescer a Europa, mas também do ponto de vista económico permitir alguma recuperação económica da Europa no seu todo. Naturalmente que os problemas de integração existem, naturalmente que os problemas de integração têm que ser equacionados, têm que ser discutidos, têm que ser resolvidos. Mas não podemos limitar-nos a afastar as pessoas pelo facto de serem de uma raça diferente, de uma religião diferente, de um lugar diferente do mundo. E até, a título de curiosidade, numa outra notícia que não esta, era referido também um aspecto interessante relativo aos Estados Unidos, nomeadamente ao candidato republicano, em que era feita uma entrevista com alguns portugueses que estão imigrados nos Estados Unidos, e o comentário da jornalista depois é que, apesar de eles serem apoiantes de Trump, na realidade são considerados pelo Trump como aqueles a serem deitados ao lixo. Exatamente. E que, portanto, têm que ser enviados para fora dos Estados Unidos. E não deixa de ser mais uma vez irónico, não é? E um exemplo bom de uma demagogia fácil, um conjunto de frases, muitas vezes ocas, sem qualquer significado mais profundo, podem cativar as pessoas, não é? Quando elas próprias seriam vítimas daqueles por quem se cativaram. Destaca também a nova lei das telecomunicações, e isto para dizer que na prática fica tudo na mesma, uma vez que para que as pessoas não tenham um contrato de fidelização é preciso pagar. Este também é um aspecto curioso. Parece-me mais ou menos óbvio que havia alguma necessidade de promover alguma alteração na lei, havia claramente alguns abusos das operadoras no que diz respeito aos contratos de fidelização, mas aplicada a nova lei, quando vamos analisar as ofertas das diferentes operadoras, constatamos que muito dificilmente alguém fará um contrato sem o período de fidelização máximo, porque os custos acrescidos que teria seriam tantos que dificilmente teria alguma mais-valia. Temos casos, nomeadamente os contratos sem fidelização, que podem ficar até 3 vezes mais caros ao fim de 2 anos do que os contratos com fidelização de 2 anos. O que é que isto significa? Que, de facto, a lei, tendo uma intenção positiva, na realidade ainda há aqui uma margem que é necessária, um caminho que é necessário percorrer até encontrarmos um equilíbrio que permita, naturalmente, às operadoras rentabilizar os seus investimentos, o que é óbvio que tem que acontecer, mas também que não coloque
o consumidor numa posição em que, de facto, a escolha não existe. Na prática, a escolha não existe. E estamos numa situação em que nada mudou na prática, embora a lei tenha mudado de forma significativa. Já agora, um aspecto que ainda não é possível avaliar na sua totalidade, mas que aparentemente será, de facto, muito positivo, é a impossibilidade de renovar os contratos com um período de fidelização sem dar algo ao consumidor, sem haver um benefício, um desconto, um novo serviço, um novo equipamento. Naturalmente que isso só será possível avaliar quando terminarem os primeiros contratos de fidelização, portanto, daqui a 2 anos, mas esse é um aspecto muito positivo desta lei e que esperemos que pelo menos aí não haja nenhum subterfúgio que permita ultrapassar aquilo que era o espírito da lei. No que toca ao IRS, o Governo admite alterar as deduções fiscais na área da educação, isto para acabar com a discriminação existente nesta área do imposto sobre o rendimento singular. De facto, quando se realizaram as alterações mais recentes ao IRS, nomeadamente através da introdução automática das faturas no sistema das finanças, ficou uma questão por resolver. E essa questão estava relacionada com o facto de tudo aquilo que estivesse relacionado com a educação, mas pagasse uma taxa de IVA de 23%, não era considerada como despesa de educação. Obviamente que aí se colocava uma situação de grande injustiça relativamente ao que existia antes. Havia um conjunto de despesas que deixavam de poder ser incluídas, embora não fosse esse o espírito que norteou essa alteração. E o que acontece agora é que o Governo diz que está disponível para, em sede de elaboração do Orçamento de Estado para 2007, alterar a lei de forma a permitir que também essas despesas sejam incluídas. Isso é particularmente mais relevante no caso dos gastos em alimentação e transportes, que na prática não eram dedutíveis nas escolas públicas e que, com esta alteração, tal como foi referida pelo Governo, passarão a ser possíveis também no próximo ano, permitindo também aí, enfim, uma maior economia das famílias, com as despesas que teriam que efetuar de alguma forma. Falamos então das iniciativas do ISEP dirigidas a alunos e também profissionais de várias áreas. E o ISEP tem uma agenda forte para este e para o próximo mês, no que toca a alguns acontecimentos e ações para aumentar as sinergias com outras entidades. O ISEP tem ao longo do ano sempre um conjunto grande de iniciativas. De uma forma geral, tentamos que este tipo de iniciativas permitam fazer uma aproximação dos nossos estudantes com o mercado de trabalho, trazendo não só estudantes às mesmas, mas também pessoas do mundo empresarial, de forma a que possam haver ali alguma partilha de conhecimentos e uns primeiros passos para a inserção dos mesmos no mercado de trabalho. Teremos agora, proximamente, um conjunto de iniciativas na área da engenharia civil, aproveitando uma conferência que se vai realizar pela primeira vez em Portugal e no Porto, de 20 a 22 de outubro, iremos realizar algumas iniciativas antes dessa grande conferência. É uma conferência internacional dentro da mesma área. E esta área é o BIM, significa basicamente Modelo de Informação na Construção. E já agora explicando muito simplesmente o que é que se pretende com isto, é ter mais informação sobre os edifícios, por exemplo, do que apenas aqueles que constam diretamente do projeto de engenharia civil. Por exemplo, para uma parede podemos especificar não só a espessura, o comprimento e a altura, mas também o material da parede, propriedades térmicas e acústicas, custos de material, custos de construção, entre outros, permitindo ter aqui um conjunto de informação durante todo o ciclo de vida do edifício que seja mais fácil ou que permita de forma mais fácil fazer alterações ao projeto, reconstruções, etc. Este é o tema da primeira conferência que iremos realizar. A conferência chama-se BIM Trends and Innovation, portanto, Tendências e Inovação, e terá lugar no dia 14 de setembro no auditório, num dos auditórios do ISEP. E tem notado que tem havido uma evolução no sentido de colocar mais facilmente os jovens no mercado de trabalho, ou não? Na engenharia não tem havido uma dificuldade muito grande em colocá-los no mercado de trabalho.
dentro, enfim, das diferentes áreas que temos em Portugal, a engenharia não é daquelas que mais tem sofrido. Naturalmente que a engenharia civil, em particular, sofreu algumas dificuldades com a crise, como é conhecido, houve uma redução muito grande em termos da construção, nomeadamente no investimento público, mas também no privado, mas a verdade é que já se nota alguma recuperação, sobretudo na reconstrução e na recuperação de edifícios. E há, portanto, uma nova esperança. E, portanto, há uma nova esperança e há novas expectativas. Mas, mesmo assim, repito, não tem havido grande dificuldade. O que tem acontecido, como se compreenderá, é que muitos dos nossos jovens diplomados têm ido para o estrangeiro, apesar de, e isto também é importante que se diga, contratados por empresas portuguesas. Muito bem. João Rocha, muito obrigada por ter estado obrigado. connosco. Uma boa semana, um bom resto de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nesta altura fazemos um intervalo.